Olá, eu sou Luiz Fernando Fontana e essa é a nossa 27ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove, um ex-CEO da Intel. A nossa leitura vai ser retomada na página 241 do capítulo 14. O tema do capítulo é Duas tarefas difíceis. Entrevistas. A outra tarefa ele vai falar daqui a pouquinho. Tem um palpite, mas vou deixar na curiosidade. O principal objetivo da entrevista é avaliar como será o desempenho do candidato no ambiente de sua empresa. Esse objetivo não se encaixa como um princípio que enfatizamos sobre as avaliações de desempenho. A importância de evitar a armadilha do potencial, mas quando você está contratando, precisa fazer uma avaliação da contribuição potencial do candidato. No intervalo de mais ou menos 1 hora, você deve transitar entre o mundo do empregador anterior e o mundo da sua empresa e fazer uma estimativa da performance futura do candidato no novo ambiente com base em como ele descreve sua performance no passado. Essa tarefa gerencial é complicada e de alto risco, mas infelizmente é inevitável. Você não tem como deixar de confiar na autoavaliação do candidato, mas pode usar essa autoavaliação para obter respostas diretas para perguntas diretas. Se, por exemplo, você perguntar, você acha que tem boas habilidades técnicas? O candidato pode ficar surpreso, pigarrear e responder timidamente. Bem, eu diria que sou muito bom no lado técnico. Ao ouvir com atenção, você pode ter uma boa ideia da capacidade real do candidato. Não tenha medo de ir direto ao ponto. Perguntas diretas tendem a obter respostas diretas e, mesmo que isso não aconteça, podem levar a outros insights sobre o candidato. Pedir a um candidato que resolva um problema hipotético também pode ser muito esclarecedor. Certa vez, entrevistei uma pessoa para o cargo de contador de custos na Intel. Ele tinha um MBA por Harvard e vinha da indústria alimentícia. Ele não tinha nenhum conhecimento sobre o negócio de semicondutores e eu não sabia nada de finanças, de modo que não podíamos entrar em detalhes sobre sua capacidade técnica para dar conta ao trabalho. Decidi apresentar a ele, passo a passo, o processo de produção de semicondutores, depois de me oferecer para esclarecer as dúvidas que ele tivesse. Perguntei qual seria o custo final de um wafer de silício. Ele me fez algumas perguntas e pensou por um tempo. Em seguida, analisou os princípios básicos da contabilidade de custos dos semicondutores, identificando alguns princípios no processo, até que apresentou a resposta correta. Ele foi contratado porque o exercício demonstrou corretamente, a propósito, que sua capacidade de resolução de problemas era fora de série. Vejamos outra abordagem que pode ser interessante durante a entrevista. O candidato pode revelar muito sobre as próprias competências, habilidades e valores ao fazer perguntas a você. Pergunte ao candidato o que ele gostaria de saber sobre você, a empresa ou o trabalho. As perguntas que ele fizer revelarão o que ele já sabe sobre a empresa.
o que ele gostaria de saber se ele se preparou bem para a entrevista. No entanto, essa abordagem está longe de ser infalível. Certa vez, um candidato a gestor chegou para a entrevista com uma cópia do nosso relatório anual. Ele tinha lido com muita atenção, inclusive fazendo anotações com perguntas perspicazes. Tanto que não consegui responder a muitas das perguntas que ele fez. Fiquei bastante impressionado. Nós o contratamos e nossa decisão se mostrou um desastre. Como eu disse, entrevistar um candidato é uma atividade de alto risco. Uma última observação. Uma última observação sobre as referências. Quando for checá-las, tenha em mente que seu objetivo é confirmar as informações que tentou obter diretamente do candidato. Se a pessoa indicada como referência for um conhecido seu, você terá muito mais chances de obter informações reais. Caso contrário, tente estender a conversa por um tempo suficiente para formar algum tipo de vínculo com a pessoa. Se você conseguir descobrir alguma experiência ou conhecido em comum, ela provavelmente se abrirá mais. Pela minha experiência, os últimos 10 minutos de uma conversa de meia hora são muito mais valiosos do que os primeiros 10 minutos, graças a esse vínculo pessoal. Se possível, volte a conversar com o candidato depois de checar as referências, porque você pode ter tido novos insights. Essa nova entrevista pode ser mais breve e focada. E os truques? Os melhores truques que conheço foram revelados a mim por uma pessoa que se inscreveu para o programa de submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos. Ela me contou que o almirante Rick Cover entrevistou pessoalmente todos os candidatos e empregou técnicas como orientar o candidato a sentar-se em uma cadeira com uma perna a menos. Quando a cadeira tombava, o pobre candidato caía se esparramando no chão. Caía esparramado no chão. Rickover provavelmente achava que o truque testava o caráter do candidato diante de uma situação embaraçosa. Mas penso que é melhor evitar esse tipo de truque na entrevista. Lembre que um candidato é um funcionário potencial. Ele sairá da entrevista com fortes primeiras impressões. Se o candidato ficar com a primeira impressão errada de você ou da empresa, e você decidir contratá-lo, ele pode levar um bom tempo para mudar de opinião. Assim, mostre quem você é e a empresa. Você e a empresa são. Assim, mostre quem você e a empresa realmente são. Será que existe alguma garantia de sucesso? Vários anos atrás, entrevistei um candidato para um cargo de alto escalão na Intel. Conduzi a entrevista da maneira mais ponderada e completa que pude. Saí da entrevista com uma boa ideia das habilidades, do desempenho e dos valores do candidato, ou pelo menos foi o que achei. Ele foi contratado. Só que ele se revelou um desastre desde o primeiro dia. Constrangido com a experiência, passei a rever as anotações que faço nas entrevistas e nas conversas com as referências.
Até hoje, não tenho ideia de como deixei de ver problemas daquele candidato. Portanto, uma entrevista ponderada e completa não é garantia de nada. Ela só aumenta suas chances de ter sorte na seleção de bons candidatos. Eu me demito. Meu maior medo como gestor é um subordinado valorizado, estimado decidir sair da empresa. Não me refiro a uma pessoa que foi atraída por um salário melhor ou mais benefícios em outra companhia, mas um funcionário dedicado e leal que acha que o seu trabalho não está sendo valorizado. Você e a empresa não querem perdê-lo. Não sei, talvez deu um corte aí na energia, que a bateria deu sinal de estar terminando. Vamos tocar em frente aqui, vamos ver onde ela parou. Vou voltar o tema inteiro aqui. Eu me demito. Meu maior medo como gestor é um subordinado valorizado e estimado decidir sair da empresa. Não me refiro a uma pessoa que foi atraída por um salário melhor ou mais benefícios em outra companhia, mas um funcionário dedicado e leal que acha que seu trabalho não está sendo valorizado. Você e a empresa não querem perdê-lo. E se ele realmente decidir sair da empresa, é sinal que você não fez bem o seu trabalho. Se ele acredita que o próprio empenho não foi valorizado, você não foi um bom gestor. Normalmente, a notícia o pega de surpresa. Quando você está a caminho do que considera ser uma reunião importante, seu subordinado o aborda timidamente e murmura baixinho: "Você tem 1 minuto?" Então ele anuncia que decidiu sair da empresa. Você olha para ele de queixo caído. Sua primeira reação ao anúncio é absolutamente crucial. Se você for um ser humano, provavelmente vai querer fugir para a sua reunião, pedindo que falem sobre isso mais tarde. Mas, em quase todos os casos, o funcionário está saindo da empresa porque acha que você não valoriza o suficiente. Se você não lidar com a situação, a primeira menção confirmará essa crença e o resultado será inevitável. Largue tudo o que estiver fazendo, chame-o para uma conversa e pergunte por que ele tomou essa decisão. Deixe-o falar, não tente argumentar nem justificar. Ele praticou o seu discurso incontáveis vezes e deve ter passado mais de uma noite em claro. Depois que ele apresentar todas as razões para querer sair da empresa, prepare-se, porque não vai ser fácil ouvir. Faça mais perguntas, instigue-o a continuar falando, porque depois que os argumentos que ele preparou forem apresentados, os verdadeiros problemas podem vir à tona. Não discuta, não dê sermões e não entre em pânico. Lembre que essa é apenas a primeira batalha, não a guerra. Você não tem como vencer a guerra nesse ponto. Mas pode muito bem perdê-la. Diga a ele por meio de suas ações que é importante para você e tente descobrir a verdadeira fonte da insatisfação. Não tente fazê-lo mudar de ideia nesse momento, mas ganhe tempo. Depois que ele disser tudo o que precisa, peça o tempo que achar necessário para preparar-se para a próxima rodada. E não importa o que acontecer, não deixe de procurá-lo
dentro desse prazo. Qual é o próximo passo? Como você tem um grande problema nas mãos? Qual é o próximo passo? Como você tem um grande problema nas mãos, peça ajuda e orientação a seu supervisor. Ele provavelmente também estará correndo para uma reunião importante. Como você, ele vai tentar adiar as coisas. Não porque não se importa, mas porque você é mais afetado pela situação do que ele. Afinal, foi o seu subordinado que decidiu sair da empresa. Cabe a você envolver seu supervisor no problema e na solução. A cidadania corporativa provavelmente terá um importante papel para definir o que acontecerá. Seu subordinado é um funcionário valioso da empresa. Agora, vocês devem seguir vigorosamente todos os caminhos disponíveis para mantê-lo na empresa. Mesmo que seja necessário transferi-lo para um outro departamento, se você for a solução mais provável, você deve assumir o papel de gestor de projeto dessa solução até que tudo esteja resolvido. Talvez você esteja estranhando minha sugestão de dedicar tanto tempo e energia para manter um funcionário que vai deixar de responder a você. Uma das razões é que você deve a seu empregador manter um funcionário na empresa. Além disso, vale muito a pena seguir a regra de outro. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Além disso, vale muito a pena seguir a regra de ouro. Não de outro, de ouro. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, em situações desse tipo. Você impede um bom colaborador de sair da empresa hoje, praticamente entregando-o de bandeja a outro gestor. Amanhã, esse gestor poderá lhe retribuir o favor. Com o tempo, se todos os gestores adotarem essa abordagem, todos sairão ganhando. Nesse ponto, talvez esteja preparado para procurar seu subordinado e propor uma solução que lhe dará com as verdadeiras razões para ele querer sair da empresa. Solução essa que também beneficiará a empresa. A essa altura, ele deve ter percebido que você o valoriza, mas pode alegar que você deveria ter oferecido o novo cargo há muito tempo atrás. Ele pode argumentar que você só está fazendo isso agora por ter sido forçado a fazê-lo, nutrindo um sentimento de: se eu ficar, você sempre me verá como um chantagista. Duas facas, dois legumes. Ou uma faca de dois legumes. Cabe a você deixá-lo à vontade com a solução. Diga algo como: você não nos forçou a nada, que não deveríamos ter feito de qualquer maneira. Quando você disse que estava pensando em sair da empresa, nós paramos para refletir e nos demos conta do nosso erro. Só estamos fazendo o que deveríamos ter feito antes de isso acontecer. Seu subordinado pode alegar que já se comprometeu com um emprego em outra empresa e não tem como voltar atrás. Você tem de convencê-lo a pedir demissão da nova empresa. Explique que, na verdade, ele tem dois compromissos. Um com o potencial empregador, que ele mal conhece, e outro com você, o atual empregador. E os compromissos que ele assumiu com as pessoas com quem trabalha todo dia são mais fortes do que aqueles assumidos com um desconhecido. Como já vimos, não é uma situação fácil, nem para o subordinado, nem para o supervisor. Mas você deve
dar o melhor de si, porque a situação envolve o bem da empresa e o problema vai muito além de apenas manter um funcionário estimado. Esse subordinado é valioso e importante, porque possui atributos valiosos e importantes para a empresa. Ele é respeitado pelos outros funcionários que gostam dele e se identificam com ele. Portanto, outros bons funcionários vão acompanhar os conhecimentos, acontecimentos, e o moral e o compromisso deles com a empresa dependerão do destino dessa pessoa. Final do capítulo 14. Entrando na página 247, no capítulo 15. A remuneração como um feedback aplicado à tarefa. Eu acredito que o capítulo 15 é melhor iniciar na próxima leitura. Que aí nós temos o capítulo 15 e depois o capítulo 16, que é o último capítulo. Porque o treinamento é o trabalho do chefe. Acho eu que vai ser melhor fazer duas gravações, cada uma com um capítulo. Vamos refletir sobre esse que nós acabamos de ler. Muito bem? Então, fechamos a 27ª leitura. Mais 2 leituras e aí agora a gente liquida o livro. Cabeças e mão à obra. Tchau.